Você já se perguntou como um carro pode ser tão incrivelmente feio que sua própria aparência se torna uma maldição para a montadora? E se eu lhe dissesse que alguns dos carros mais ridículos e esteticamente desastrosos já criados não apenas falharam em vendas, mas também deixaram uma cicatriz permanente na história do design automotivo? Essas aberrações sobre rodas, com suas linhas truncadas, proporções bizarras e rostos que parecem ter saído de um pesadelo, provam que, às vezes, a coragem no design é apenas um eufemismo para erro catastrófico. De testas elevadas a faróis alienígenas, a indústria automotiva está repleta de modelos que nos fazem questionar. O que eles estavam pensando? Neste vídeo, vamos mergulhar no abismo da estética automotiva e descobrir os 10 carros mais feios e bizarramente projetados que as montadoras querem desesperadamente que você esqueça. Prepare-se para uma viagem onde a beleza é opcional e o horror é padrão. Clique em gostei se estiver pronto para alguns desastres visuais. E vamos lá! Número 10. Toyota Etios. O Etios é o feio honesto brasileiro. A Toyota, conhecida por sua confiabilidade quase monástica, decidiu que a estética era um luxo desnecessário. O plano era simples, focar totalmente em simplicidade e preço, para dominar o mercado de entrada. O que poderia dar errado? O resultado foi um carro que parecia ter sido desenhado por um estagiário com um esquadro quebrado. O design era esquisito, mas o verdadeiro crime estava no interior. Um painel de instrumentos deslocado para o centro que desafiava a ergonomia e o bom senso. Era como se o carro estivesse constantemente pedindo desculpas por sua aparência. A ironia é que, mecanicamente, o Etios era impecável. Ele era o carro que nunca te deixava na mão, mas que você nunca teria orgulho de estacionar. Ele provou que a beleza é superficial, mas que a falta de glamour pode ser um fator de vendas tão poderoso quanto a confiabilidade. A Toyota só parou de vendê-lo quando percebeu que o mercado, mesmo o brasileiro, exigia um mínimo de dignidade visual. Número 9. Subaru Baja. Imagine a cena. É o início dos anos 2000 e a Subaru está no auge de sua fase Peru aventureira. Alguém na sala de reuniões sugere: e se fizéssemos uma picape com base em uma perua? Assim nasceu o Baja, e a física do design imediatamente começou a rir. O Baja era uma mistura desarmoniosa entre um carro de passeio e um utilitário. Ele tinha a versatilidade de uma picape, se você considerasse a caçamba minúscula, mas a silhueta de uma perua que foi cortada e remendada às pressas. A traseira quadrada com recortes estranhos parecia um erro de Photoshop que foi parar na linha de produção. O Baja era um carro que tentava ser tudo e acabava não sendo nada. Não era um SUV robusto, nem uma picape de trabalho, nem uma perua elegante. Era apenas um experimento esquisito que provou que, às vezes, a hibridização de categorias resulta num monstro de Frankenstein. A produção terminou em 2006, deixando para trás apenas a memória de um dos designs mais controversos da Subaru. Número 8. Ford Scorpio, segunda geração. Em 1994, a Ford Europa decidiu que era hora de modernizar seu sedã de luxo, o Scorpio. A intenção era ousada. O resultado foi um desastre visual imediato que chocou o continente. O novo Scorpio parecia ter sido picado por uma abelha gigante. Os faróis ovais eram exagerados, a grade era estranhamente pequena e a traseira era tão esquisita que parecia pertencer a outro carro. O visual era bizarramente orgânico, como se o carro estivesse derretendo sob o sol. A rejeição foi instantânea. Os clientes achavam o carro repugnante. As vendas despencaram e o Scorpio se tornou um símbolo de como um erro de design pode aniquilar um modelo inteiro. A Ford tentou justificar, mas o público já havia dado seu veredito. O Scorpio provou que, no mercado de luxo, a elegância é inegociável e a ousadia pode ser fatal. Número 7. AMC no Gremlin. O Gremlin foi uma resposta de pânico da American Motors Corporation, AMC, ao boom dos compactos importados nos anos 70. A AMC precisava de um carro pequeno e precisava dele para ontem. Para economizar tempo e dinheiro, a solução foi de uma engenharia preguiçosa. Eles pegaram um sedã, o AMC Hornet, e simplesmente cortaram a traseira em um ângulo abrupto. O resultado? Uma silhueta truncada e desproporcional, com uma traseira que parecia ter sido feita no susto. O Gremlin era o carro que parecia ter sido decapitado por uma guilhotina.
Apesar de seu visual bizarro, o Gremlin se tornou um ícone cult dos anos 70, um símbolo da excentricidade da época. Mas sua história é um lembrete de que a pressa é inimiga da perfeição e que a economia de custos pode resultar num dos carros mais feios da história. Número 6. Chrysler PT Cruiser. O PT Cruiser tentou ser uma máquina do tempo, mas acabou parecendo um erro de cálculo. Lançado em 2000, ele tentou ressuscitar o espírito retrô dos hot rods dos anos 30. O resultado foi um visual peculiar e controverso. A mistura de paralamas salientes, capô longo e teto alto, combinada com o plástico automotivo barato dos anos 2000, não agradou a todos. O PT Cruiser parecia um carro de desenho animado que, por algum motivo, ganhou vida. Apesar das críticas estéticas, o carro tinha um interior surpreendentemente versátil e um status cult que o manteve vivo por uma década. Ele provou que a nostalgia pode ser um motor de vendas, mas que a execução do design precisa ser impecável para evitar o ridículo. Número 5. SsangYong Rodeos. O Rodeos é um dos maiores mistérios do design automotivo. A SsangYong, uma montadora sul-coreana, alegou que o design era inspirado em um iate de luxo. O que chegou às ruas, no entanto, parecia um acidente de trem entre um SUV e uma van. O Rodeos tinha um visual desconexo, com linhas que pareciam pertencer a carros diferentes coladas umas às outras. A dianteira era estranha, mas a traseira era um verdadeiro horror. Um teto alto que terminava abruptamente, criando uma silhueta que era, no mínimo, ofensiva. O Rodeos é o exemplo máximo de um carro que foi vítima de sua própria ambição. Ele queria ser luxuoso e prático, mas acabou sendo apenas bizarro. Ele provou que a inspiração náutica deve ficar no mar e não nas estradas. Número 4. Toyota Prius, segunda geração. O Prius não é feio por acidente, ele é feio por design. Lançado em 2003, ele revolucionou o mercado com a popularização dos híbridos. Mas para alcançar a máxima eficiência aerodinâmica, a Toyota teve que sacrificar a estética no altar da ciência. O resultado foi o formato de meia gota, um visual excessivamente funcional que gritava: "Eu sou um carro ecológico e não me importo com a sua opinião." O Prius era um carro que te fazia sentir virtuoso, mas não estiloso. A ironia é que o Prius foi um sucesso estrondoso, provando que a tecnologia e a ideologia podem superar o design. Ele era o carro que os donos amavam, mas que os designers odiavam. Ele provou que a eficiência pode ser a única beleza que importa para alguns. Número 3. Nissan Juke, original. O Juke é o carro que te faz perguntar: isso é um carro ou um inseto gigante? Lançado em 2010, ele dividiu opiniões de forma brutal. A dianteira era um rosto alienígena com 3 camadas: faróis estreitos no topo, os olhos, grandes faróis redondos no meio do para-choque, os faróis principais, e luzes de neblina na parte inferior. Era uma confusão visual que parecia ter sido projetada sob o efeito de substâncias ilícitas. Apesar de tudo, o Juke foi um sucesso comercial, especialmente na Europa. Ele provou que o design polarizador pode ser melhor do que o design insosso. Ele era tão feio que se tornou ousado. A Nissan, no entanto, suavizou o visual nas gerações seguintes, talvez admitindo que o original era um pouco demais. Número 2. Pontiac Aztek. O Aztek é o candidato perene ao título de carro mais feio de todos os tempos. Lançado em 2001, ele foi a tentativa da Pontiac de criar um SUV aventureiro e versátil. O que eles criaram foi um monumento ao mau gosto. O Aztek era uma coleção de linhas truncadas, volumes desproporcionais e ângulos estranhos. A dianteira parecia ter sido esmagada, e a traseira era um desastre de plástico cinza. Ele era tão feio que se tornou um fracasso comercial imediato, custando milhões a Pontiac. A única coisa que salvou o Aztek do esquecimento total foi a série Breaking Bad, onde ele se tornou o carro do protagonista, Walter White, um símbolo de sua vida medíocre e de seu mau gosto. O Aztek provou que a versatilidade
Ele tinha até uma barraca acoplável. Não pode salvar um carro quando o design é catastrófico. Número 1. Fiat Multipla, primeira geração. Chegamos ao topo do pódio do horror. O Fiat Multipla de primeira geração é amplamente considerado o carro mais feio do mundo. O Multipla é o carro da testa. O design era dividido em duas seções visuais distintas, com uma linha de cintura abrupta e uma segunda fileira de faróis posicionada na base do para-brisa. Ele parecia um carro que estava usando um capacete de mergulho ou que havia sido atingido por uma pá na frente. A ironia, e o que o torna o número 1, é que o Multipla era brilhante em sua praticidade. Ele oferecia 6 assentos reais em duas fileiras, 3x3, e um espaço interno que envergonhava muitos SUVs. Ele era o carro que provava que a função pode triunfar sobre a forma, mas que a forma pode ser tão ofensiva que afasta o público. Em 2004, a Fiat desistiu e deu-lhe um visual mais sóbrio, abandonando o estilo excêntrico que o tornou iconicamente feio. E é isso aí, pessoal apaixonados por carros. Essas foram as 10 aberrações automotivas que provaram que, na indústria, o caminho para o sucesso é pavimentado com designs que, às vezes, deveriam ter ficado apenas no papel. O que acharam da nossa lista? O Fiat Multipla realmente merece o topo? Ou você acha que o Aztek é o verdadeiro rei do horror? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Não se esqueçam de se inscrever para não perderem as próximas atualizações e as histórias mais insanas da história automotiva. E aqui está outro vídeo que selecionei especialmente para vocês. Até a próxima!